Vamos ver aqui. Então, o Tural Caran, um dos odus que o pessoal pediu pelo WhatsApp que eu falasse, né? É claro que é sempre importante lembrar o seguinte: Ifá não é astrologia, eu sempre digo isso. Você tem uma leitura relativamente tradicional sobre um determinado odu que vai servir de suporte para o aprendiz. Então, o aprendiz vai ter uma noção básica ali de algumas palavras-chave, de alguns itãs iniciais relacionados a determinado odu Ifá. Mas o verdadeiro odu Ifá de uma pessoa, ele é tirado no odu Ifá, no atê de Ifá, no opon Ifá, que vem da análise da sorte do destino das pessoas. Por isso, eu sempre digo que Ifá não é só decorar Itã. Ifá não é só decorar as falas tradicionais que são descritas nos odus Ifá. O que vai tornar uma leitura de um odu particular é a leitura do Babalaô, é a leitura do Luô, no opon Ifá, com os abirás de Ifá, trazendo personalidade da análise do destino do indivíduo. Então, por exemplo, temos aqui uma senhora que está dizendo que é do Iecoxê. Muito bem, eu posso pegar aqui alguns textos, alguns itãs do Iecoxê, e comentar um pouco sobre esse código de Ifá. Algumas características, alguns itãs, tudo bem. Esse é o conhecimento, como eu digo, básico, genérico. Mas, para que eu interprete corretamente esse Odu Iecoxê para essa pessoa, né? Para essa pessoa, isso é na consulta individual, porque os itãs mudam. Os itãs, os fundamentos vão mudar conforme a orientação de Ifá ali na consulta, no atê Ifá, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos itãs anotados e guardados de consultas que esses anos todos eu passei para as pessoas. São itãs particulares, especiais, de análise do destino das pessoas. Então, o que eu vou ler aqui hoje são essas visões mais genéricas, mais básicas. Lembrando que para você saber o seu verdadeiro itã, é necessário a consulta, fazer a da Fá, a consulta tradicional ao oráculo de Fá. Ali você vai ter uma coisa que, inclusive, até a psicologia moderna considera, que é a sua lenda pessoal. Tá? Quem quiser saber o que isso significa no contexto da psicologia moderna, só clicar aí no Google o que é lenda pessoal, psicologia, né? Que é essa análise de destino que a verdadeira consulta Ifá, a da Fá, faz. Tá bom? Então, dito isto, essas informações que eu vou ler, que eu vou comentar, são informações básicas, mas muito importantes, já que Ifá é um assunto do dia a dia na internet, no Brasil. Essa é uma pequena forma de eu contribuir um pouco para o conhecimento. Lembrando que, se você quiser conhecer a fundo, plenamente, o sistema da sabedoria de Ifá, nós temos o nosso curso A Riqueza de Ifá, com mais de 1.000 horas de curso, mais de 2.000 páginas em PDF e centenas de videoaulas sobre esse tema Ifá. Tá bom? Então, ali, sim, você vai ter um conhecimento profundo sobre o tema. Tá bom? Vamos ver aqui, então, o do Tural Caran, oráculo 194. Esse odu fala de se evitar as consequências de maus comportamentos. Observação ocidental: a boca grande do cliente tem causado prejuízo. Lembrando que esse material é da minha família de axé, um material escrito pelo meu Jubonã, Felipe Neymar, da International Ifá Foundation, com o meu Babanlá, com o meu avô em Ifá, o senhor Afolabia Pega. Tá? Então, esse material aqui que eu estou lendo para vocês é da minha família de axé, portanto, não estou roubando nem trazendo material de ninguém, tá bom? Então, é um material que eu tenho acesso porque sou da família, tá? Da International Ifá Foundation. Sou neto, sou um Oluô
neto em Ifá de Afolabia Pega. Na minha iniciação de Igbodu, estava ao lado do meu Igbodu, o Igbodu de Babanlá Afolabia Pega, e o Igbodu do meu Jurubonana, o Lô Felipe Neymar. Então, eu posso ler esse material aqui e dar uma interpretação, porque é material da minha família de Ifá. Tá? Então, vamos lá. O do Otural Caram. Otural Caram, a cidade está tranquila, foi divisada para Alafurá. Eles disseram, os animais no bosque nunca argumentam com o leopardo. Os pássaros no bosque nunca argumentam com o falcão. Os seres humanos nunca argumentam comigo acerca de meu caráter, tampouco acerca sobre o meu trabalho. As pessoas não matarão os cães por causa de seus latidos, tampouco os carneiros por seus balidos. As pessoas nunca entrarão em litígio comigo. Folhas de Ifá, base do ritual, trace o Odu Otural Caram no Irossum e recite o encantamento acima, nele antes de misturá-lo com azeite de dendê e lambê-lo, para ser usado sempre que houver um caso judicial. Então, você veja, uma receita como essa, ela é interessante porque a gente pega a forma como a cultura iorubá interpreta as questões de um caso judicial. Ora, quando existe um caso judicial, é porque não está havendo a possibilidade de argumentação. Então, quando o Itan diz os animais no bosque nunca argumentam com o leopardo, os pássaros no bosque nunca argumentam com o falcão, ele está dizendo que está sendo impossível o diálogo, está sendo impossível a argumentação. E, por sua vez, o Itan afirma, as pessoas nunca entrarão em litígio comigo. Essa é a finalidade do ebó, né? As pessoas não matarão os cães por causa de seus latidos, tampouco os carneiros por causa dos seus balidos. Então, assim como ninguém entra em litígio por causa do latido, ou pelo menos não deveria, né? O ritual, esse ritual de Seboriru, né? Sebó Ifá, ele se propõe a evitar casos de litígio, questões judiciais, e, se for o caso, para trazer vitória para a pessoa. Então, você tem alguns itãs de Ifá que são gigantes, né? Seriam páginas e páginas para a gente ler, e tem alguns que são curtos. Justamente esses alguns que são curtos é que é um princípio mais ou menos de decoreba para o estudante de Ifá, né? Para ele conhecer. Né? Vamos para aqui para mais um, né? Também de Otural Caram. Origi, o adivinho das coisas boas, consultou Ifá para Otu, que desejava desposar Ocorã, a filha do Olofim. As pessoas estavam dizendo que isso causaria uma disputa. O homem a quem Ocorã foi prometida como esposa tinha gastado muito nela. Mas Origi, o adivinho das coisas boas, disse que Otu casaria com Ocorã. No entanto, ele deveria oferecer caramujos, pombo, búzios e folhas de Ifá. Assim ele fez e ele conseguiu se casar com Origi. Sempre há recomendação de um determinado ebó, né? Sempre a recomendação de um determinado ebó. No entanto, além do ebó, tem sempre a orientação da atitude da pessoa. Vamos lembrar que no início, o Otural Caram, nesse ensinamento básico, nos diz que a pessoa deve evitar as consequências de mau comportamentos e que a boca grande do cliente tem causado prejuízo. Então, nesses dois pequenos itãs aqui, a premissa da atitude antes do ebó. Isso é muito importante de ser chamado a atenção para as pessoas que gostam da tradição de Ifá. Não basta apenas fazer o ebó, como é ensinado aqui no Itan. A atitude que antecede o ebó, nesse caso, é evitar as consequências de mau comportamento, portanto, comporte-se bem e evite falar demais. Né? Você tendo essas atitudes, ao fazer os rituais prescritos, pode dar tudo certo. Mas vem a pergunta, e se eu fizer esses ebós e não tiver a atitude correta?
Não vai dar certo. Simples assim. Então, muitas vezes, os Itãs de Fá trazem em sua essência, em seu conhecimento mais importante, não é apenas a receita. Eu vejo muitos estudantes de Fá querendo aprender receita. Ah, esse ebó aí, né? É claro que vai entrar ali, por exemplo, as folhas específicas, o azeite de dendê, né? O irossum, mas o ebóriru, sem a orientação comportamental que o Odu traz, dificilmente a pessoa vai conseguir chegar e ter o resultado esperado. Tá? Então vamos ver agora um aqui de Ocaran Até. Tá? Esse Odu fala da necessidade do cliente ser iniciado. Observação: o cliente deve trabalhar sua espiritualidade. E tem um Itam bem curtinho. O Ocaran Até divinou para Eniayehu, que foi aconselhado a se iniciar em Fá, de modo que sua vida no mundo pudesse ser agradável. O sacrifício está indicado aqui, tá? Pombo, rato, peixe, búzio e tal. Veja bem, muito objetivo, né? A pessoa deve ser iniciada. Para que mais nós temos sempre o objetivo. E isso é outro ponto importante. Às vezes, em pequenos textos de Fá, a gente vê uma sabedoria profunda. E me dá muita satisfação em fazer essa interpretação dos textos de Fá aqui. Inclusive, eu tenho uma interpretação gravada já há alguns anos do Ogbeu Ieku, que é o Itam do Leão, que está aqui no nosso canal. É só procurar Alecate Escola de Magia, interpretando os textos de Ifá. É uma animação animada que eu fiz, com fotos e tudo, e depois tem a interpretação oracular de Ifá. Então, nesse caso, você veja, foi aconselhado a pessoa se iniciar em Fá de modo que sua vida no mundo pudesse ser agradável. Isso é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, quando eu faço meu curso sobre Amir Xorongá, Fundamentos e Magias, eu falo muito do Imule, o pacto. Né? Esse pacto não é feito só com Yami. Pode ser feito com vários orixás, tá? Inclusive Orumilá e Fá. E uma prática espiritual que Fá sempre aconselha é a objetividade. Para quê? Então, se alguém diz para você assim, olha, você precisa se iniciar em Fá, cabe a pergunta, para quê? Para qual objetivo? Ah, porque aí sua vida vai ficar boa, você vai ganhar dinheiro, você vai ter saúde, vai ficar tudo maravilhoso, tudo lindo e maravilhoso. Não, não é bem assim. Você veja que Fá, ele é objetivo. Ele diz aqui claramente que foi aconselhado a pessoa se iniciar em Fá de modo que sua vida no mundo pudesse ser agradável. Isso é contraditório se a pessoa está querendo se iniciar para ficar rica, milionária. É dinheiro que a pessoa quer, quero ficar milionário. Não, o Ifá está dizendo que é para a sua vida ser agradável. Uma vida agradável nem sempre é uma vida de um milionário. Tem muito milionário aí que se mata, inclusive. Certamente ele tem muito dinheiro, mas não tem uma vida agradável. Né? Então, a não ser que fosse um Itam que dissesse, não, você vai fazer esse ebó para enriquecer, para ganhar dinheiro. Porque existe. Existe Itãs e ebós e ritualidades para isso. Também. Existe para tudo, né? Mas eu chamo a atenção da objetividade que os textos de Ifá sempre trazem, né? E sempre que alguém te der alguma orientação espiritual, vier comentar algo, sempre pergunte para quê, qual é o objetivo disso? O que vai acontecer para mim na minha vida se isso for feito? Eu, quando faço uma dafá para alguém, quando faço uma análise de destino para alguém, além do ritual em si, que eu ensino, eu passo o Itam e digo o objetivo daquele ritual, conforme a sorte do destino de cada um. Por isso que o meu jogo ele é quase que um estudo, que a pessoa recebe um texto de inúmeras páginas, né?
E depois eu paro com a pessoa através de chamada de vídeo e vou interpretando e explicando cada itam, cada análise do caminho do destino daquela pessoa, né? E esse é um trabalho que dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, pouca gente faz, mas é uma área na qual me especializei. Análise de destino das pessoas através da DAFA, da Ayeoifá, Consulta Espiritual Aifá, né? É incrível que eu seja o único babalô brasileiro falando sobre isso, mas é verdade, né? Hoje em dia já tem muitos alunos falando sobre isso, praticando e tudo, né? Babalaús que eu iniciei, outros que não, eu não iniciei, mas aprenderam comigo no meu curso, A Riqueza de Fá, que agora dominam o assunto, né?